Que bom que Deus está nos dando mais esse momento de nós estarmos aqui para compartilhar aquela lição da Betel Escola Bíblica Dominical, lição 3, particularidade do servo, é o nosso tema. Tá tudo bem com você? Eu espero que sim, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho. Obrigado a você que está nos dando uma carona, que está nos assistindo, nos ouvindo. Eu sou o Agnaldo, nós estamos aqui de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e estamos aqui toda semana batendo esse papo sobre Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, o nosso texto, olha, é meia hora, é rápido. Não saia daí não, se você não for inscrito, ó, não deixe de se inscrever. Entrou aí, aciona, dá um joinha, compartilha, comenta, critica, acrescenta. Fica à vontade. Nós estamos aqui para aprender. Você me ensina daí, eu te ensino daqui. E nós vamos juntando esse conhecimento. Tá bom? Vamos, ó, textual, tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Marcos, capítulo 8, verso 2. Verdade aplicada, verdade prática, diz: como discípulos de Cristo precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras, ações, aspecto do caráter de Cristo. Pontua isso aqui, porque isso aqui é importantíssimo, ó. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo é o que não nos pode faltar. A gente pode cantar querendo poder, poder, poder pentecostal. Vem nos inflamar para a gente ensinar essa lição fervendo de Deus. Oh, glória! Bom, os objetivos da lição é falar acerca da identidade de Jesus, mostrar que a autoridade de Jesus está acima de tudo e destacar a compaixão de Cristo. Nosso texto de referência, nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, nós estamos ali marcando, cronometrando esses 30 minutos. Marcos 8, capítulo 8, versos 1, 2, 3 e 6. Abra a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, porque te será útil. Vamos entender isso aqui. Primeiro, essa multiplicação dos pães que fala em Marcos 8 é a segunda multiplicação. Então, vamos fazer essa anotação. Segundo, geograficamente, aonde isso aconteceu? Bom, nós vamos ver isso aí depois, tá bom? Mas foi ali, não, depois, fala depois a gente fala. Vamos lá. Existe alguma diferença da primeira para a segunda? Existe. Vamos falar sobre isso aqui. A primeira foram 5.000, a segunda, os 4.000. A primeira, as pessoas eram judias, provavelmente é o que dá a entender em João capítulo 6, verso 14. A segunda, as pessoas provavelmente elas eram gentil, porque moravam ali na região de Decápolis. Falei aonde? Vamos lá, na primeira, a multidão estivera com Jesus um dia. Na segunda, essa multidão já estava com ele 3 dias, conforme Marcos 8, verso 2. Na primeira, Jesus usou 5 pães e 2 peixes. Na segunda, Jesus usou 7 pães e poucos peixinhos. Na primeira, 5.000 homens, além das mulheres e crianças, foram alimentadas. Na segunda, 4.000 homens e mulheres, além das crianças, foram alimentadas. Na primeira, o superávit encheu 12 cestos de mão. E na segunda, o superávit encheu 7 cestos grandes. Existe a diferença do cesto aí também. Vamos nós. Vamos prosseguindo para o nosso assunto aqui, que a gente não pode parar. A introdução diz: veremos na presente lição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo durante seu ministério terreno se deu progressivamente, e enfatizaremos 2 aspectos da identidade do servo sofredor que se destacam no Evangelho de Marcos, que são autoridade e compaixão. Vamos à identidade do servo. Bom, podemos dizer que a identidade de uma pessoa é o que faz ser distinta de todos. É o seu perfil. É aquilo que te identifica. Seja de uma maneira positiva ou negativa, você cria uma identidade.
Então, nós prosseguindo aqui, ó, cidade onde Jesus nasce, nome, sobrenome, quem são seus avós, quem são seus pais, e etc. Dava a ele uma identidade. Quem era, de onde veio, qual a sua família, a sua descendência, seus hábitos. Isso dava a identidade de um servo de Deus. O 1.1, tópico 1, subtópico 1, diz: muitos não conheciam a identidade do servo. Servir a Cristo também implica em conhecê-lo. E isso a gente não pode abrir mão do conhecimento. Porque quando os discípulos estavam, se a gente lê Mateus capítulo 16, eles estavam em Cesareia de Filipe, eles estavam nessa discussão. Jesus pergunta a eles, vamos ler rapidinho, não pode perder o nosso cronômetro. Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim, ó: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus vira para eles, depois de ouvir o que dizem, o que dizem não é a verdade dos fatos. Jesus pergunta para eles: e vós? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Moral dessa história: Jesus pergunta o que dizem os homens, eles vão responder: uns estão dizendo que tu és Jeremias, João Batista e Moisés, vão falando vários nomes, lá ele deve ter falado até mais nomes mesmo. E Jesus, depois de ouvir o que dizem, falou: agora eu quero saber de vocês. E vocês? O que eu sou para vocês? Quem eu sou? Sabe por quê? Porque a experiência com Jesus, ela é individual. Eu preciso conhecer Jesus no meu particular. Você precisa conhecer Jesus no seu particular. E é bom que você traga essa tônica para a sua classe, para o momento de aplicação do texto. Lembrando que eu leio o texto, exponho o texto e aplico o texto. Então, no momento de aplicação do texto, para você, quem é Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Ou você está vivendo da experiência dos outros, do conhecimento dos outros, e você está andando na multidão que anda com Jesus, mas não anda com Jesus e não conhece Jesus? Vamos trazer isso aí para nossas aulas, porque isso aí é o ponto prático da lição. Se nós vamos falar para a turma, jogar fonte de conhecimento, e quando terminar o aluno vai perguntar: e daí? O que eu vou fazer com isso aí? Então aqui, ó, conhecimento de Jesus. Jesus queria saber: eu quero saber de vocês. Quem eu sou? E aí Pedro deu a fala dele. Vamos lá. Então conhecê-lo é indispensável. Vamos nos relacionar com Jesus. Tópico 1. Subtópico 2. O servo conhecido progressivamente. No início do Evangelho de Marcos, após Jesus ensinar a sinagoga de Cafarnaum e expulsar de um homem um espírito impuro que o importunava, todos se admiravam com a sua autoridade. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Assistimos que em Marcos, quando Jesus acalma a tempestade, seus discípulos temerosamente perguntam: mas quem é este que até ao vento e o mar lhe obedece? É claro que o conhecimento de Jesus, ele é algo progressivo, ele é algo crescente, ele vai
crescendo na medida que nós vamos nos relacionando. Se você conhece uma pessoa numa fila, vamos lá, vamos trazer para a parte. Você conhece uma pessoa numa fila, você bate um papo com ela ali, você fica conhecendo ela ali. Só que você só tem um conhecimento muito superficial, é um conhecimento momentâneo. Mas se você passar a conviver com essa pessoa, ir na casa dessa pessoa, tomar um café, tomar um lanche, automaticamente e gradativamente o seu conhecimento dessa pessoa ele vai devagarinho crescendo, aumentando. Conhecimento com Jesus é assim mesmo. Quanto mais eu me relaciono com Jesus, eu vou conhecendo Jesus. Como que eu me relaciono com Jesus? A pergunta é essa. Como que eu me relaciono? Eu me relaciono com Jesus quando eu leio a palavra. Quando eu leio a palavra, quando eu me ponho em oração, quando eu dobro os meus joelhos para orar, quando eu vou para o culto cultuar a Deus. Então é um conjunto de ações, de atitudes minha em relação a Jesus que vai me trazer esse conhecimento. E esse conhecimento é aquilo que disse Oséias. Eu vou botar aqui Oséias 4:6. 4:3. Oséias 4:3. Que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como uma chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Falei 4:3, não, 6:3. Oséias 6:3. Risca aqui. Não falar errado. Hein? Isso aqui é uma sala de aula séria. 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como diz um pastor amigo nosso, isso é um ato contínuo. A gente tem que estar constantemente conhecendo o Senhor, buscando conhecê-lo cada vez mais. Glória a Jesus. Isso é para quem quer ter intimidade e relacionamento com ele. Há um adágio popular aí que diz que se você quiser conhecer um homem, come um saco de sal com ele. Um saco de sal é aproximadamente 60 quilos. Come um saco de sal, quantos dias a gente vai levar comendo esse sal aí? Vamos lá. O 1:3 diz assim: andar com o servo nos faz conhecê-lo. Então essa pergunta de Jesus, quem diz os homens que eu sou? E eles responderam João Batista, e ele lhe disse, mas vós, porque para Jesus ele queria saber deles. Qual era o conhecimento deles? Qual era a observação deles que já estavam andando com Jesus? O que eles haviam conseguido extrair de intimidade com Jesus? Porque quando você conhece uma pessoa e você convive com ela, você consegue imitar o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de parar, o seu jeito de se comportar, as suas manias. Por quê? Porque você está conhecendo aquela pessoa mais íntima, você já tem uma intimidade, você anda com aquela pessoa, você observa aquela pessoa e naturalmente você acaba pegando os jeitos e as manias dela. E ele está perguntando, andar com o servo o faz conhecer. Só quem anda com Jesus conhece. Só quem anda com Jesus toma os jeitos de Jesus, as atitudes de Jesus. Que Jesus nos ajude a andar com ele. Que o Espírito Santo nos ajude nós a andarmos com esse Jesus. O dilema nosso, do nosso cristianismo hoje, não é ir para a igreja, é andar com Jesus. A necessidade nossa, o culto, a gente precisa ir no culto, mas ir ao culto todos os dias não quer dizer que eu ando com Jesus. Eu devo andar com Jesus e ir ao culto, e não ir ao culto para andar com Jesus, porque o culto muitas das vezes até me afasta de Jesus, dependendo da dinâmica dele.
Não é verdade? O que você acha disso? Já foi um culto que você saiu de lá quase que desviado? É coisa séria. Se você já foi, comenta aí. Eu já fui. Vamos lá. A autoridade do servo. Bom, quando a gente fala de autoridade, a gente fala de uma expressão grega, ekousia, que quer dizer direito de governo. Aquele que tem governo, aquele que tem domínio. E nós estamos falando de Jesus que tem um domínio. No mundo espiritual, ele tem o comando, ele tem o governo. Ele disse para Pilatos, quando Pilatos interrogou ele disse assim, o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, os meus discípulos pelejariam por mim. Mas o meu reino não é daqui. Então, no mundo espiritual, toda autoridade, todo domínio, todo comando pertence a Jesus. Que Ele nos dê, que nós venhamos a ter essa capacidade de domínio espiritual, de autoridade de orar para que as pessoas sejam curadas, orar para que demônios saiam, sejam expelidos, sejam manifestos e as pessoas sejam libertas. Que possamos ter essa autoridade de Deus, de comando nas coisas espirituais. O nosso interesse é muito pelo materialismo e a gente acaba abrindo mão daquilo que é espiritual e servindo a Deus porque Deus tem que nos dar as coisas. E nós perdemos totalmente o foco, o propósito, a proposta do Evangelho. Vamos lá, a autoridade da mensagem do servo. Podemos afirmar que a fonte da autoridade de Jesus vinha do céu. Era o Pai que o dava a ele. Nos escritos deixados pelo evangelista Mateus, lemos as seguintes palavras de Jesus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, essa autoridade quem te dá é Deus por meio da sua vida consagrada. Por meio de uma vida santa, santificada. De uma vida de oração, de uma vida de jejum, quando você se desconecta um pouco dessa terra e anda mais conectado com o céu, ansiando mais por aquilo que é espiritual do que por aquilo que é material. Não que a gente tenha que desprezar o que é material, porque nós temos nossos deveres e nossos compromissos, mas eu falo que a gente não pode abrir mão dos valores espirituais porque eles são eternos. Nós precisamos de pessoas que nos inspirem a buscar a Deus, a ter fome e sede de Deus. É disso que nós estamos precisando, de referenciais espirituais. Porque de materiais, você já tem aí os coaches, você já tem aí as propostas nos vídeos da internet. É só você ir para lá que eles vão te ensinar a ganhar dinheiro. Você não precisa ir para a igreja para te ensinar a ganhar dinheiro. Na igreja você deve ir para te ensinarem a buscar a Deus, a ganhar mais de Deus, a ter a sua vida cristã espiritual sadia. Vamos lá. A autoridade do servo foi atestada por sua palavra. Para bem compreender, nas palavras de Jesus existiam ensinamentos sólidos que só o povo começou a perceber e admirar. Pelo que se pôde notar, sua maneira de ensinar fazia com que ele apresentasse as verdades espirituais com autoridade, sufocando as tradições religiosas, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenais. Por que os fariseus chegaram à conclusão de que Jesus ensinava como quem tinha autoridade? Bom, Jesus ensinava como quem tinha autoridade porque Jesus ensinava o que ele vivia. Jesus vivia e ensinava. Jesus ensinava com autoridade porque ele mantinha sua comunhão com Deus. Jesus ensinava com autoridade porque ele não negociava a palavra de Deus. Jesus ensinava com autoridade porque ele mantinha uma vida de oração e de consagração a Deus. É a vida de Jesus, a prática, a ortodoxia
que fazia com que Jesus ensinasse com autoridade. Se nós vivermos uma vida longe de Jesus, vazio, vendo filme, televisão o tempo todo e não buscando, não exercitando a nossa vida espiritual, nosso ensino será oco. Aí eu quero aproveitar e citar uma frase do A.M. Boldes, que ele diz assim: homens mortos tiram de si sermãos mortos, e sermãos mortos matam. Professores mortos tiram de si aulas mortas, e aulas mortas matam. Que Deus nos avive e que nós venhamos a ferver quando pegarmos essa palavra para ensinar. Oh, glória a Jesus! Oh, aleluia! Glória! Vamos lá. A autoridade do servo foi confirmada perante o mundo espiritual, que é o 2, subtópico 3. A autoridade do servo foi confirmada perante o mundo espiritual. Acompanhando o itinerário traçado no Evangelho de Marcos, vemos que Jesus é a demonstração apropriada do Pai. Ele foi oferecido o poder, a ele foi oferecido o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos, ficando evidenciado em todo momento que até mesmo sobre os demônios, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda a gente por porcos. Não tinha demônio que resistia a Jesus. Por causa da autoridade que ele tinha, por causa da comunhão que ele tinha com Deus. Comunhão com Deus é fruto de uma vida de busca. Comunhão com Deus é fruto de uma vida de renúncia. Comunhão com Deus é fruto de uma vida de oração a Deus. De oração que sai do íntimo da alma e que você reconheça as suas debilidades, que nós reconheçamos as nossas fraquezas diante de Deus. Então, o servo aqui, os demônios o submetia a Jesus por causa da autoridade. A sua vida é a sua mensagem. A minha vida é a minha mensagem. Se não for assim, nós seremos pessoas vazias falando de algo que é poderoso. Vamos aqui para o nosso tópico 3. Glória a Deus. A compaixão do servo. Outra coisa que o servo Jesus tinha. Às vezes a gente pega esses textos para ler e a gente vê como a gente está na contramão. Como a gente está longe da realidade dos textos. Porque o texto diz uma coisa e a gente vive outra. O evangelho é um evangelho para servir, não é um evangelho para ser servido. E nós vamos bater nessa tecla aí e dependendo do local que você falar sobre isso, você vai ofender as pessoas. Você não, o evangelho vai ofender o ego dessas pessoas que ocupam cargos e que deveriam estar servindo, estão se servindo da sua posição. Que Deus nos guarde e nos abra a mente e arranque a escama dos nossos olhos que a tradição colocou em nós, que nós devemos servir. Jesus falou aqui: vocês invalidam a minha palavra pela tradição. Meu Deus do céu. Invalidam a minha palavra pela tradição. É forte isso. Vamos lá. A clemência do servo. Essa compaixão é um coração que pulsa por ajudar alguém. O Evangelho de Marcos, assim como os demais, nos apresentam que a morte, assim como as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, são decorrentes da queda. Entretanto, podemos verificar que Cristo veio ao mundo e demonstrou compaixão ao libertar os homens das garras de Satanás. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus clamou a si mesmo, a si e aos seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Olha bem a preocupação de Jesus. Que vemos então que o servo, por sua compaixão,
curou a todos que iam até ele. A preocupação de Jesus, ele poderia falar assim: eles estão aqui porque eles querem, eles vieram atrás de mim porque quiseram, eu não os chamei, na verdade eu vim para cá até para dar uma relaxada, eu não vim para cá para poder dar a eles o de comer, eu nem tenho que dar a eles o de comer. Mas aí vem a preocupação daquele que tem compaixão, daquele que não se completa não pela desgraça alheia, daquele que doa porque ele mesmo nos fez entender e ensinou que mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Então, quando ele vê que aquela multidão está com ele 3 dias, ele se preocupa com aquilo ali e fala assim: a gente precisa alimentar essa multidão. O alimento espiritual eles tinham, mas precisavam do alimento físico, porque o povo não ia embora. O povo não saía dali. O prazer de se alimentar tinha anestesiado aquele povo. Olha que coisa. A fome da palavra anestesiou aquele povo. É o que nos dá a entender. Eles estavam com tanta fome, com tanta necessidade das coisas de Deus, porque os fariseus, os saduceus, os sacerdotes da época não tinha Deus com eles, viviam não da palavra de Deus, mas sim das suas tradições, impondo fardos pesados, maltratando o povo, e aquela necessidade fez com que eles ficassem ali, eles queriam aquilo, era muitos anos sem comida, e sem comida genuína, com nutrientes. Você já pensou nisso? Por que a gente tem tanta gente doente na igreja hoje? Ocupando tribunas, exercendo cargos no alto escalão da igreja, e que você percebe pelo convívio, pela fala, que está doente, precisando de ajuda, precisando de cura, precisando de tratamento, mas está ocupando um ofício onde deveria ter pessoas curadas, curando outros. O que fez esse povo ficar ali tanto tempo sem comida, sem ver Deus num líder daqueles ali? E aí eles vão para trás de Jesus, eles não querem outra vida, não querem outra vida, eles querem mais de Deus. Aí Jesus, preocupado com ele, dizia: a gente tem que dar esse povo de comer, vamos alimentar esse povo. E aí Jesus multiplica 7 pães e alguns peixinhos, né? Isso aí, Jesus alimenta-se com 7 pães e poucos peixinhos. Os pães são sempre mais do que os peixinhos, é bom a gente atentar para isso. A maior necessidade da igreja é o pão. É o pão. A gente tem muito peixe e pouco pão. Nós invertemos essas coisas. Nós temos muito peixe e pouco pães. São muitos os peixes e poucos são os pães. Na multiplicação de Jesus, nas duas, os pães sobrepujavam os peixes. A quantidade de pães era maior, eram maiores que a quantidade de peixes. Mas hoje não, hoje nós temos mais peixe do que pães. Pegou? Vamos lá, o servo que se compadece. A partir da ótica do Evangelho, podemos dizer que os males, doenças e a morte passaram a existir em decorrência da entrada do pecado no mundo. Dentro deste panorama, podemos dizer que o pecado trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Então, isso aí, a queda, depois da queda, o ser humano já não seria mais o mesmo. Entretanto, Jesus demonstrou compaixão ao vir ao mundo para resgatar o homem da sua maldição. Então, Jesus, além de alimentar, nutrir, ele estava desempenhando um papel de libertar e de salvar
esse povo. O servo se compadece. Ah, meu Deus do céu. Que Deus nos ensine a ser servo. Que Deus tire esse coração orgulhoso de nós, presunçoso, que é vaidoso, que gosta de aplausos, que gosta de ser ovacionado, aplaudido. Que Deus nos dê um coração segundo dele e nos faça compreender que a proposta do Evangelho não é essa que nós temos visto. Vamos lá, o servo nos ensina que onde há compaixão, abunda o amor. E o amor não tem interesse próprio. Aonde tem interesse próprio num ofício que deveria ser de servo, não está o amor. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor busca o interesse de outros. Isso nós estamos falando no quesito aqui espiritual do corpo de Cristo. Aonde só pode existir o amor de verdade no corpo de Cristo, aonde tem Deus. Aonde não tem Deus pode até existir um amor, mas não o amor puro na sua essência, só pode existir em Deus que está dentro de nós. Romanos 5,5 diz que Deus derramou pelo Espírito Santo que nos fora dada o seu amor dentro de nós. Então o amor de Deus está dentro de nós pelo Espírito Santo, que é Deus em nós. Então, assim, o servo nos ensina que onde há compaixão abunda o amor. E aí ele vai, nesse quesito aqui desse texto, curar justamente aquele leproso. Ele diz, quero ser limpo. Ele diz, quero ser limpo. Então, seja limpo. Ser limpo. Ele abunda em amor. Então compreende-se facilmente que com esse fim Jesus veio ao mundo para demonstrar sua compaixão com todos que se aproximavam dele, curando doentes, ressuscitando mortos, para que todos fossem salvos da garra de Satanás. Jesus não tinha categoria. Para chegar perto de Jesus não tinha categoria. Se era bonito, se era feio, se era alto, se era baixo, se era magro, se era gordo, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro. Jesus tratou de todos igualmente. Que Jesus nos ensine. Que Jesus nos ajude e nos faça. Que o Espírito Santo que está em nós, que é Cristo em nós, que é Deus em nós, nos transforme em pessoas semelhantes a Cristo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que a sua aula, meu amigo professor, possa ser uma aula com cunho espiritual, didático e prático, para que o seu aluno possa sair com crescimento da sua aula, tá bom? É na caminhada e no relacionamento diário com o Senhor que vamos conhecendo e crescendo no conhecimento acerca de Jesus Cristo. É a nossa conclusão. Acabou. Para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro aqui com EBD Betel. Obrigado.